Nos últimos tempos eu tenho ouvido algumas pessoas comentando aí sobre um tal de Renato 38 e o pessoal elogiando a participação dele em debates, em podcasts, dizendo: ó, esse cara é fera, esse cara aqui é um direitista que sabe defender bem as ideias dele. E aí eu tenho visto alguns cortes, né, alguns trechos dessas entrevistas, das participações dele. Eu não sei o que ele é, eu não sei se ele é um ANCAP, não sei se ele é um ultraliberal, não sei se ele é um conservador, um bolsonarista, não acompanho o que ele faz, mas ontem viralizou um trecho de uma participação dele num podcast e eu quero ouvir com vocês aqui, para você perceber, antes de tudo, como, se você disser uma merda com muita convicção, parece que você realmente entende do que está falando. Vamos ouvir juntos aqui e depois pensarmos algumas coisas sobre essa fala aqui do Renato 38. Ouçam. Um dos grandes motivos do Império ter acabado foi a revogação de propriedade. Aham. A escravidão acabaria de qualquer maneira em menos de 40 anos, não é isso? Sim. Já não tinha lei do ventre livre há mais de 10? Nossa, já tinha a lei do sexagenário, não é isso? A escravidão acabaria no Brasil antes da Segunda Guerra Mundial, velho. Sem revogar a propriedade de ninguém. E talvez essa chaga da República não tivesse chegado até a gente, né? Sim. É, irmãozinho. Rapaz, você já ouviu alguém publicamente dizer que a Lei Áurea pode ter sido um grande erro, velho? Eu tenho medo disso aí. Não, mas a escravidão já ia acabar, porra. Não, a escravidão já ia acabar. Não É. podia importar escravo. Quem nascesse não era escravo. Fizesse 60 anos não era escravo, não é isso? Não entendeu o que eu tô dizendo? Ia ser gradual. Aí a mulher chegou e disse assim: toda sua propriedade agora não vale merda nenhuma. O proprietário do escravo fica feliz com a monarquia. A monarquia não existe pra manter a porra da relação natural, pra garantir seus direitos. Como é que ela revoga sua propriedade sem indenização, porra? Hein? E aí a Lei Áurea foi um equívoco, então. Rapaz, foi uma lei que violou direitos de propriedade estabelecidos, que trouxe insegurança jurídica e impopularidade à Casa Imperial, não é isso? Trouxe popularidade e revogar a propriedade das pessoas? De forma nenhuma. Hein? Não tem como, né? Até porque a propriedade Olha, se amanhã o governo disser: rapaz, a distribuição de terras no Brasil, ela foi justa ou injusta? Injusto. Então pronto, vamos acabar a propriedade de terra nesse país, a gente vai fazer igual a China e leiloar a merda toda. A maioria das pessoas vão até considerar justo, mas qualquer um que tem um pedacinho de terra vai ficar puto, não é isso ou não? É mentira o que eu tô dizendo aqui, Leão? Não. Quem tem uma casa vai dizer: vai se fuder, a casa é minha, não é isso ou não? Você tem que revogar a propriedade do vizinho, não é isso? Como aquele comunista que tem duas vacas, não é isso? Como é? Não tem essa conversa? Então, é tanta asneira dita num intervalo tão breve de tempo que a gente vai ter que desmembrar algumas coisas aqui. Mas como eu falei, isso aqui é um caso exemplar, né? Assim como a gente via, por exemplo, com Olavo de Carvalho, né? Tinha um senhorzinho lá de terno fumando charuto, fumando cachimbo, e ele dizia umas besteiras monumentais com tanta segurança que era muito difícil que as pessoas duvidassem do que ele estivesse dizendo. Então me parece a mesma situação aqui. É um cara com um conhecimento bastante rudimentar, bastante, sabe, tosco, da história do Brasil, dizendo asneiras tremendas e as pessoas ao lado, né, sabe, confiando no que ele está dizendo, simplesmente não tem ferramentas para poder contestar. E aí esse é um dos grandes problemas, inclusive nesse formato, como eu entendo, né, como a gente observa nos debates, esses debates de podcast aí, porque como é impossível que alguém domine todos os assuntos, é muito difícil que você tenha no momento, né, de cabeça, a resposta para algumas afirmações que são, sabe, falsas ou distorcidas sobre certas coisas. Então, assim, alguém vai lá e joga uma coisa sobre um projeto de lei. Você nunca nem ouviu falar sobre aquele projeto. Você não tem como contestar aquilo ali. Você só vai poder fazer isso depois, posteriormente. Vai poder sentar lá, ler o projeto de lei e perceber se aquilo que a pessoa disse sobre aquele PL era verdadeiro ou não. Então, você tem um formato que você só consegue fazer análise posteriormente. Esse é o grande dilema, na verdade, de falar sobre debates. Porque esse trabalho cuidadoso de entender os argumentos, de entender o que foi dito e a veracidade do que foi dito, não dá para fazer em tempo real. Inclusive tem um campo de estudos, né, sobre argumentação, e o trabalho é justamente pegar lá o argumento e dissecar, e você desmembrar e fazer um diagrama daquele argumento para entender como as premissas se estruturam, como isso leva até a conclusão, né, se há alguma falácia lógica no meio do caminho. Inclusive nesse caso aqui há uma falácia bastante evidente que é chamada de apelo à consequência, que é você usar a possibilidade de uma consequência negativa para tentar desqualificar uma ideia. Então nesse caso aqui, por exemplo, ele diz, né, que a abolição da escravatura violou lá os direitos de propriedade, né, dos senhores de escravo, né, o que é uma aberração também, né, uma aberração, mas que violou esse direito, e isso levou ao fim da monarquia, e isso foi indesejável. Então, assim, a abolição foi ruim porque levou a uma república cagada que não beneficia os cidadãos.
Então, assim, é a visão dele, né? E aí, uma outra coisa que ele fala aqui é que será que mais ninguém na história da humanidade questionou, sabe, os malefícios da Lei Áurea? E o fato é que muita gente questionou, né? Então, assim, eu quero ler uma reportagem aqui, um trechinho, é uma reportagem da BBC. A manchete é: a abolição da escravidão em 88, em 1888, foi votada pela elite evitando a reforma agrária, diz o historiador. É uma entrevista com o historiador Luiz Felipe de Alencastro. E diz o seguinte aqui, olha: o debate sobre a repartição das terras nacionais havia sido proposto pelo abolicionista André Rebouças, engenheiro negro de grande prestígio. Sua ideia era criar um imposto sobre fazendas improdutivas e distribuir as terras para ex-escravos. O político Joaquim Nabuco, também abolicionista, apoiou a ideia. Já fazendeiros, republicanos e mesmo abolicionistas mais moderados ficaram em polvorosa. A maior parte do movimento republicano fechou com os latifundiários para não mexer na propriedade rural. Foi aí que veio a aprovação da Lei Áurea, sem nenhuma compensação ou alternativa para os libertos se inserirem no novo Brasil livre. No final, a ideia da reforma agrária capotou. Então, assim, o que ele diz, né, sobre a violação de direito à propriedade foi justamente o contrário. O argumento dele cai por terra uma vez que você entenda como se deu o processo histórico no Brasil. E aí, ele diz ali, né, que foi um dos grandes motivos para que acabasse a monarquia, e aí também, como eu falei aqui, talvez uma incompreensão, né? Qualquer pessoa que foi para a escola, ensino médio, sabe, né, dos três pilares que sustentavam a monarquia, que foram caindo por crises que se deram naquele momento, né? Crises institucionais, né? Então, era a religião, por um lado, era os agricultores, né, os latifundiários, e o exército. Então, assim, foram três pilares que sustentavam a monarquia e que foram se afastando por várias razões distintas, né? Quem mostra isso aqui é a Lilia Schwartz e a Eloise Starling, nesse livro aqui, Brasil, uma biografia. Eu estou na página 316 aqui, que conta sobre a história, né, da proclamação da República. Diz o seguinte aqui, olha: o projeto republicano, a despeito dos titubeios iniciais, significou uma saída legítima diante da falência do Império. Então, assim, já estava, sabe, insustentável manter a monarquia no Brasil. Mais que uma questão exclusivamente institucional, ele vinha de encontro a uma ampliação importante do espaço público durante a década de 1880, que levou a ação política para fora do parlamento. Apreciados pela opinião pública, acontecimentos como o roubo das joias ganharam importância no sentido de deslegitimar a monarquia. O movimento intelectual também foi forte, já que criou uma nova linguagem. Lançou mão da polêmica e atacou os três suportes do Império: o monarca, a religião e o romantismo. Além disso, foi evidente a renovação no campo das ideias. O evolucionismo, o materialismo e o positivismo representaram teorias para ação nas mãos dos intelectuais da época. A imagem do progresso e a concepção de modernização seriam associadas à palavra república. A combinação desses novos elementos, espaço público, intelectuais e ideias, formou uma cultura política nova que modelou novos símbolos e jogou água para o moinho da República. Então, assim, era uma tendência, na verdade, né? Era uma tendência. Bastava pensar, né? A Revolução Francesa, o modo como isso lançou, sabe, explosivos para o mundo inteiro, isso instigou movimentos independentistas na América Latina e surgimento de novas repúblicas. Então, assim, era o que estava no ar, e as circunstâncias aí levaram até a República. Então, dizer que acabou a monarquia, principalmente por causa da abolição da escravidão, é um exagero, até porque havia outros fatores ali mais importantes que tinham a ver com esse espírito republicano, né? O impacto do exército também nesse processo, né? É claro que teve um impacto, teve uma importância, mas no fim das contas ali foi justamente preservar os latifundiários, foi justamente um pacto ali entre republicanos e a elite agrária. E aí, sobre se ninguém questionou, né, o legado da Lei Áurea, nessa mesma entrevista aqui para a BBC, ele fala sobre Joaquim Nabuco, né? Joaquim Nabuco, que foi um dos grandes abolicionistas brasileiros. Ele diz o seguinte aqui, olha: a maior parte do movimento republicano fechou com os latifundiários para trazer imigrantes que trabalhassem nas fazendas e não mexer na propriedade rural. Essa virada dos republicanos jogou Nabuco, Rebouças e outros no escanteio e os fez apoiar a monarquia até o fim. Ou seja, abolicionistas passaram a apoiar a monarquia. Inclusive, muitos ex-escravos, né, negros libertos, que passaram também, eram apoiadores da monarquia. Daí diz o seguinte aqui: depois disso, no livro de Joaquim Nabuco, né, Minha Formação, de 1900, Nabuco renega sua juventude abolicionista e faz uma declaração monarquista que constitui uma das frases mais infames da história da política brasileira. Citando aqui Joaquim Nabuco, né, abolicionista. Tenho a convicção de que a raça negra, por um plebiscito sincero e verdadeiro, teria desistido de sua liberdade para poupar o menor desgosto aos que se interessavam por ela.
e que, no fundo, quando ela pensa na madrugada de 15 de novembro, data da proclamação da República, lamenta ainda um pouco o seu 13 de maio. Então, sim, havia uma percepção entre algumas pessoas, entre alguns intelectuais, de que a Lei Áurea foi um cavalo de Troia, né? Foi um cavalo de Troia porque, porque não beneficiou em termos socioeconômicos, né, em termos sociais, os negros. E aí eu quero ler um trecho significativo aqui desse livro, que é O Negro no Mundo dos Brancos, que é o do Florestan Fernandes. É um livro bem interessante e tem um capítulo aqui falando sobre o legado histórico da abolição e como, de fato, os ex-escravos foram jogados para o mundo sem qualquer tipo de suporte, né? Sem qualquer tipo de assistência. Então diz o seguinte aqui, Florestan Fernandes. Tudo se passou historicamente como se existissem dois mundos humanos contínuos, mas estanques e com destinos opostos. O mundo dos brancos foi profundamente alterado pelo surto econômico e pelo desenvolvimento social, ligado à produção e à exportação do café no início e à urbanização acelerada e à industrialização em seguida. O mundo dos negros ficou praticamente à margem desses processos socioeconômicos, como se ele estivesse dentro dos muros da cidade, mas não participasse coletivamente de sua vida econômica, social e política. Portanto, a desagregação e a extinção do regime servil não significou, de imediato e a curto prazo, modificação das posições relativas dos estoques raciais em presença na estrutura social da comunidade. O sistema de castas foi abolido legalmente, ou seja, a Lei Áurea acabou de fato com a escravidão. Na prática, porém, a população negra e mulata continuou reduzida a uma condição social análoga à pré-existente. Em vez de ser projetada em massa nas classes sociais em formação e indiferenciação, viu-se incorporada a plebe, como se devesse converter-se numa camada social dependente e tivesse de compartilhar de uma situação de casta disfarçada. Daí resulta que a desigualdade racial manteve-se inalterável nos termos da ordem racial inerente à organização social desaparecida legalmente, e que o padrão assimétrico da relação racial tradicionalista, que conferia ao branco supremacia quase total e compelia o negro à obediência e à submissão, encontrou condições materiais para se preservar em bloco. E aí ele diz o seguinte, que é bem interessante, mostrando como se dá essa tentativa de integração, que não acontece, na verdade, né? Essa exclusão social. Diz aqui Florestan Fernandes: o negro não fora adestrado previamente como escravo ou liberto para os papéis socioeconômicos do trabalhador livre. Por isso, ele não possuía nem o treino técnico, nem a mentalidade, nem a autodisciplina do assalariado. Ao ver-se e sentir-se livre, queria ser literalmente tratado como homem, com letras maiúsculas aqui, ou seja, como alguém que é senhor do seu nariz. Tais disposições redundaram em desajustamentos fatais para o negro e o mulato. De um lado, os empregadores brancos se irritaram sobremaneira com as atitudes e os comportamentos dos ex-escravos. Estes usaram predatoriamente a liberdade. Supunham-se que, se eram livres, podiam trabalhar como, quando e onde preferissem. Tendiam a afastar-se dos encargos do trabalho quando dispunham de recursos suficientes para se manterem em ociosidade temporária, e, em particular, mostravam-se muito ciosos diante de amonestações, advertências ou reprimendas. Alegando que eram livres ou que o tempo da escravidão já acabou, pretendiam uma autonomia que se chocava, fundamentalmente, com o regime do trabalho assalariado. Esses desentendimentos seriam naturalmente transitórios, mas como havia relativa abundância de mão de obra, ou seja, centenas de milhares de homens, né, de homens e mulheres negros adentrando o mercado de trabalho, como havia relativa abundância de mão de obra, em virtude do volume atingido pela imigração também, né, os migrantes europeus chegando no Brasil, os empregadores agiram de forma intolerante, demonstrando notável incompreensão diante do negro e do mulato. Parecia-lhes que estes evidenciavam falta de responsabilidade e que os negros seriam imprestáveis ou intratáveis fora do jugo da escravidão. De outro lado, o próprio negro pôs a liberdade acima de tudo, como se ela fosse um valor intocável e absoluto. Por falta de socialização prévia, não sabia avaliar corretamente a natureza e os limites das obrigações decorrentes do contrato de trabalho. Este era visto como se perpetuasse a escravidão por outros meios e como se, ao vender sua força de trabalho, o trabalhador vendesse simultaneamente a sua pessoa. Daí resultou um desajustamento verdadeiramente estrutural, agravado pelo fato de suas oportunidades de trabalho serem as piores e de existir dois níveis de retribuição, com o que se degradava o salário do trabalhador negro. Segundo, a abundância de mão de obra com melhor qualificação como produto da imigração intensiva concorreu para modificar rapidamente a mentalidade dos empregadores e suas propensões, mesmo a respeito da seleção dos trabalhadores agrícolas. Antes, o negro era representado como o único agente de trabalho possível, pelo menos com relação a serviços degradados pela escravidão. Havia, por isso, relativa tolerância diante de suas deficiências e real preocupação em corrigi-las, como fosse possível.
ao se evidenciar que ele podia ser substituído, inclusive com alguma facilidade, nas regiões prósperas, e que seu substituto era mais inteligente, entre aspas aqui, né, mais eficiente e mais laborioso ou industrioso, aquelas disposições desapareceram. Ou seja, dada a oferta de mão de obra agora europeia, né, os empregadores perceberam que, nesse caso aqui, seria muito mais conveniente lidar com esse trabalhador assalariado que estava habituado às condições assalariadas do que com o negro liberto. Portanto, de uma hora para outra, o negro viu-se condenado como agente de trabalho, passando da categoria de agente privilegiado para de agente refugado, no momento em que ele próprio levava suas exigências morais e se tornava intransigente. De maneira quase automática, foi confinado à periferia do sistema de produção, às ocupações indesejáveis, mal retribuídas e socialmente degradadas. Terceiro, a escravidão despojou o negro de quase toda sua herança cultural e socializou tão somente para papéis sociais confinados, nos quais se realizava o desenvolvimento da personalidade do escravo e do liberto. Como consequência, a abolição projetou na esfera dos homens livres sem que ele dispusesse de recursos psicossociais e institucionais para se ajustar à nova posição na sociedade. Não conhecia nem podia pôr em prática nenhuma das formas sociais de vida organizada de que desfrutavam os brancos normalmente, inclusive a família e os tipos de cooperação e solidariedade que ela condicionava socialmente. Para usufruir dos direitos de homem livre, precisava despojar-se de sua segunda natureza, constituída enquanto e como escravo ou liberto, e absorver as técnicas sociais que faziam parte do mundo dos brancos. Mas adiante ele diz o seguinte aqui, olha. A incapacidade de lidar eficazmente ou de qualquer modo com as referidas técnicas sociais impediu o ajustamento às condições de vida imperantes na cidade, colocando o negro à margem da história como se lhe fossem vedadas oportunidades crescentes, sofregamente aproveitadas pelos imigrantes e pelo trabalhador branco de extração nacional. Quarto, em seguida à abolição, a população negra converteu-se numa população altamente móvel. Muitos componentes dessa população, mais ou menos ajustados à vida na cidade, deslocaram-se para o interior de São Paulo ou refluíram para outras regiões do país, o Nordeste e o Norte principalmente, de onde procediam. Ao mesmo tempo, levas sucessivas de negros e mulatos aninhavam-se como podiam nos porões e nos cortiços da capital. No conjunto, as perdas foram amplamente compensadas pelos ganhos, mas com nítida concentração de pessoas rústicas no ambiente que exigia certas qualidades intelectuais e morais requeridas pelo trabalho assalariado e pela competição econômica. De per si desajustada, essa população tinha de viver de expedientes de salários insuficientes e apinhadas em alojamentos, que outra coisa não é nos porões e cortiços em que habitavam, que não comportavam os moradores. O único elemento dessa população que contava com o emprego assalariado mais ou menos certo era a mulher, que podia dedicar-se aos serviços domésticos, de modo que ela se tornou rapidamente o esteio dos agrupamentos domésticos, já que dela provinha o sustento parcial ou total da casa, a roupa e a comida do marido ou do amásio e até o dinheiro com que estes enfrentavam as pequenas despesas. O ócio do homem, que de início era um produto de contingência e um protesto digno, transformou-se bem depressa em proporções consideráveis em uma forma cavilosa e sociopática de exploração de um ser humano por outro. Além disso, 3/4 partes da população negra e mestiça da cidade submergiram numa dolorosa era de miséria coletiva, de degradação moral e de vida social desorganizada. O abandono do menor, do doente, do velho, a mãe solteira, o alcoolismo, a vadiagem, a prostituição, a criminalidade ocasional, sistemática, repontaram com dimensões normais de um drama humano sem precedentes na história social do Brasil. Nessas condições, o negro não tinha elementos para cultivar ilusões sobre o presente ou sobre o futuro. Bem, aqui o que o Florestan Fernandes está mostrando é justamente a composição social do Brasil, que se projeta até hoje, né? Até os dias de hoje a gente observa essa dinâmica, que é diretamente relacionada à escravidão. Então, assim, tratar essas pessoas, né, naquele momento como propriedade, como faz ali o 38ão, é de uma falta de noção, é uma falta de respeito à condição humana, né? É tratar com a linguagem do escravagista, é tratar com a linguagem do século XIX daquela pessoa que tratava outro ser humano como propriedade. E aqui você tem o legado, né, nefasto da escravidão e também dessa abolição apressada, de modo que essas pessoas foram jogadas, pelo Brasil, foram jogadas para a vida, foram jogadas nas cidades e se viraram como podiam. E aí a gente pode imaginar que grande parte da desigualdade social do Brasil hoje e grande parte da violência, que há no Brasil hoje, violência urbana, criminalidade, são consequências diretas desse processo mal feito de abolição da escravidão. Então, assim, a ideia dele de deixar que fosse gradualmente acabando a escravidão, né, a ideia que muita gente, durante o Império, defendia também, essa ideia, ela prolongaria o sofrimento de centenas de milhares de pessoas que teriam que viver em condição de escravidão até o fim de seus dias.
E aí também havia pressão internacional, né? Havia pressão da Inglaterra, que foi pouco a pouco endurecendo as regras e também restringindo o tráfico escravagista. Então, sim, havia uma série de fatores que levaram a esse processo. Só que é um processo mal acabado, foi um processo mal feito, um processo que, como eu falei aqui, e como a gente pode ver nessas referências, levaram às condições do Brasil hoje. Porém, como eu falei no começo aqui, para você contestar esse tipo de fala do 38ão, né, é importante que você tenha ou as referências em mão, ou que você seja uma pessoa que trabalhe com esse campo, né, alguém que estude a história do Brasil Império, alguém que seja, sabe, um especialista na história da escravidão no Brasil, da abolição da escravidão, de modo que você tenha, sabe, de memória essa referência para poder contestar uma fala bizarra como essa. Mas, por outro lado, isso ajuda a compreender o estado do debate público, né, quando pessoas vão nesses podcasts e falam as maiores asneiras com áreas de autoridade, sabe, arrogando um tipo de conhecimento que elas não possuem, e isso vai ajudando a formar a compreensão das pessoas sobre as coisas, né? Então, assim, vai ter gente agora que vai ouvir esse 38ão falando e que vai passar a reproduzir essa fala dele, né, dizendo, não, condenando a República e elogiando a monarquia, sei lá, essas bizarrices reacionárias que a gente escuta por aí, com base numa falsidade, com base num factoide, em algo que surge da cabeça desse cara aqui e que tem pouco respaldo na realidade. Bem, eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre essa fala do Renato 38ão, sobre aquilo que ele disse, né, em relação a escravidão, propriedade, né, tratando o ser humano como propriedade. Como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho. Isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro da Uma Força, se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau. Olá, bem-vindo à comunidade ICL. Se você já pertence a essa comunidade, eu tenho um motivo para você ganhar um bom presente no fim do ano. Fim de ano está chegando. Graças a Deus, é fim de ano, é vida que segue, vem outro pela frente. Mas a gente precisa refletir sobre o que viveu esse ano e sobre o sentido do Natal. Foi isso que nós fizemos ano passado, quando lançamos A Luta pela Esperança, uma série especial do ICL, pensando sobre os valores do Natal, sobre o que é o Natal para cada um de nós. Fim de ano, Natal, festas, mas também tempo de refletir sobre o que foi o ano e sobre o que virá pela frente, sobre as nossas lutas. Você não pode perder. Eu gravei uma entrevista aqui no Convento dos Dominicanos, em São Paulo, com Frei Beto, frade dominicano, e com o pastor Ed René Kivitz, um pastor batista, protestante, fantástico. Eles falaram de valores que precisam permanecer como luz em tempos de trevas que vivemos. Junte-se a nós.